A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós estamos numa grande vitória. Meu coração está muito alegre. Chegamos ao último capítulo do Evangelho de João, uma grande conquista. Nós temos disponível todo o Evangelho de João em áudio, como também nós temos a vitória de ter as cartas de Pedro em áudio, as cartas de João em áudio, a carta de Tiago em áudio, disponível para todo aquele que quer aprender um pouco mais, para todo aquele que quer conhecer um pouco mais de Jesus. E o meu título diz assim, olha, Jesus aparece a 7 discípulos, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você," disseram eles. Então foram. Todos subiram no barco e naquela noite não pescaram nada. O líder tem uma grande responsabilidade. Ele é observado. Ele é notado pelos seus discípulos, pelo mundo. Muitas pessoas nem convertem, porque conhecem a índole, o caráter de determinado líder e negam, não querem saber de Jesus por causa disso. É até errado, não é isso, não é certo, porque nós não podemos olhar para homens, mas sim para Jesus. Porém, não tem como. Todos observam, todos olham para os líderes. E Pedro aqui era um líder. E ele diz: "Vou pescar." E o que acontece? Os discípulos que estavam com ele disseram: "Vamos pescar com você." Mas lembrando que Jesus havia tirado deles esse ofício para colocar um ofício mais excelente. O ofício de pescador de almas, de pescador de homens. Esse era o ofício dos apóstolos. E eles andaram com Jesus, com o mestre, para aprender esse ofício. E aprenderam esse ofício. E agora eles voltam ao ofício antigo. E para nós, tudo que nós venhamos a fazer é bom, é bonito estudar, trabalhar e fazer isso com excelência, mas esse não é o principal ofício do cristão. É ser ceifeiro, é estar atento à seara que está branca, a um mundo que jaz no maligno, a pessoas que estão indo para o inferno. E Jesus, vendo eles ali, a 100 metros aproximadamente da margem, ele pergunta: "Vocês pescaram alguma coisa?" E eles disseram: "Não." E Jesus dá uma ordem: "Lança a rede." E eles lançaram a rede. E conta aqui a palavra de Deus que vieram na rede 153 grandes peixes que eles custaram a levar para a margem. E nesse momento eles reconhecem que era Jesus. No início do ministério ali, quando Jesus estava chamando os discípulos, aqueles pescadores, já acontece a pesca maravilhosa. Uma situação parecida. Eles estavam no mar, não pescavam nada, e Jesus falou para eles: "Lança a rede." De novo, eles lançam e é necessário um segundo barco para trazer aquele milagre para a margem. E Jesus aqui, ele está ali à margem, sozinho, não tinha ninguém com ele, mas Jesus já estava
com uma fogueira pronta, com brasas, com peixe assando e com pão. E ele diz para os discípulos: venham cear comigo, venha confraternizar comigo, traga os seus peixes, vamos cear. Nós precisamos de perceber aqui que Jesus, ele sempre está pronto. Nós é que precisamos ser aperfeiçoados, nós é que precisamos amadurecer, crescer. Isso é saudável no evangelho, aprender cada vez mais do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e se dispor a ceiar com o Senhor, a confraternizar com o Senhor, a levar para esta ceia o melhor de nós, a nossa vida, o amor, a compaixão, a dedicação, a fidelidade, o perdão e tantas outras coisas que nós temos que estar disponível a oferecer para Jesus, porque o Senhor Jesus está sempre prontinho. E depois acontece Jesus aqui num diálogo conhecido com Pedro. Jesus vira para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste no seu coração e responde: Senhor, tu conheces todas as coisas. Eu te amo. Vejamos, tem muitas interpretações desse texto. Eu já vi várias. Mas nós precisamos de trazer a Bíblia para o original, no caso aqui, o original grego. E nós encontramos aqui duas palavras, duas versões, explicações da palavra amor. Nós temos aqui o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de quem dá a vida. E nós temos aqui o amor filéu, filos, que é o amor de amizade. Não é um amor que dá a sua vida. Então aqui quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus está perguntando assim: tu me amas, Pedro, com amor ágape? Tu daria a vida por mim? E Pedro responde com o amor filéu: eu te amo, Senhor, de amizade. Eu não tenho coragem de dar a vida pelo Senhor. Lembrando que antes de Jesus morrer, Pedro disse só de palavras que ele amaria ao Senhor com amor ágape, que é o amor sacrificial, porque Pedro disse: eu te amo e dou a vida por você, Jesus. Então, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas com amor ágape? Tu daria a vida por mim? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, de novo com o amor filéu, o amor de amizade. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Agora Jesus já está me perguntando: tudo bem, tu me amas com o amor filéu, tu me amas com o amor de amizade? E Pedro responde: eu amo, Senhor. Eu o amo com amor filéu, o amor de quem te admira, mas eu não sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Ele foi sincero agora, melhor do que a primeira vez, que ele havia dito que amava Jesus com amor sacrificial e ele negou Jesus 3 vezes. Aqui, pelo menos agora, ele está sendo sincero, dizendo que amava Jesus com muita admiração e respeito, mas não ao ponto de dar a sua vida. E Jesus diz assim para ele: quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria.
Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Jesus estava dizendo para Pedro aqui no versículo 18: é verdade, você me ama com amor filéu, mas vai chegar o dia em que você vai me amar com amor ágape. E você vai dar a sua vida por mim, pelo reino de Deus, pelas almas. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E aqui no 19, explicando também o verso 18, diz com que morte Pedro iria morrer. Pedro iria morrer de que morte? Aqui já entendemos que seria uma morte de cruz. E conta a tradição que Pedro é morto cerca do ano 54 a 68 depois de Cristo, na época do imperador romano Nero. E conta a tradição, porque isso não está na Bíblia, mas tem livros históricos, tem livros confiáveis que dizem que Pedro foi crucificado. E no momento da crucificação, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E aí ele é crucificado de cabeça para baixo. São livros históricos que traz essa afirmação para nós. Mas chegou o dia em que Pedro agora podia dizer: eu te amo, Jesus, com amor ágape, porque eu dou a minha vida pelo evangelho. Ele não fugiu mais, ele não negou Jesus mais, ele entregou a sua vida em prol do crescimento do reino de Deus. E depois ele morre em prol desse evangelho. E depois nós vemos aqui Pedro conversando com Jesus e falando assim: e aí, Senhor? E quanto a João, o discípulo a quem o Senhor diz amar? Eu vou morrer por causa do evangelho, e ele? E Jesus diz para ele assim: se eu quiser, Pedro, que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha e siga-me. Olha, Jesus não está sendo grosso. Ele está dizendo: eu tenho uma missão para você, Rosilene, eu tenho uma missão para você. Cada um individual, nós temos uma missão. Eu não devo olhar para a missão do outro. Eu tenho que cumprir a minha, o que está proposto para mim. E Jesus, então, ele disse, né, para Pedro assim, então, no 23, então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não iria morrer, João. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que vocês têm com isso? Este é o discípulo que falou essas coisas e as escreveu, e nós sabemos que é verdade. Aqui o próprio João está dizendo que ele testemunha de toda essa verdade. Mas eu quero o versículo 25, o último versículo do capítulo 21 do Evangelho de João. Ainda há muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que foram escritos. Esse versículo é grande demais. Não dá para mensurar o tamanho deste versículo. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio aproximadamente aqui. Ministério, a partir do momento que ele é batizado com 30 anos, ele tem um ministério de cerca de 3 anos e meio. E aqui diz que, apesar de todos os milagres que nós ouvimos na palavra, apesar de todos os ensinamentos que nós vimos na palavra, de todas as atitudes de amor, de misericórdia de Jesus que nós temos na palavra, aqui diz que se fossem relatar em livros o que Jesus fez no seu ministério, não caberia em livros. Isso é grande demais. A gente compreender que Jesus deu a sua vida e ele deu cada minuto
no seu ministério em prol das pessoas, das almas. Ele não perdeu nem um minuto de tempo e vários milagres não estão relatados nem neste livro, nem em outros livros. Só veio para nós aqui o que Deus designou para vir para nós. Mas aqui neste versículo está relatado que foram muitos e muitos outros milagres, obras que Jesus fez, que não foram relatados, que não caberiam em livros. Nós temos que aprender com o mestre. O mestre, ele estava sempre querendo mais. Eu disse no seminário esses dias, sede de ter sede de Deus, de ter sede de conhecer mais a Deus, de ter sede de fazer mais por Deus. Uma completa insatisfação deve habitar no nosso coração, para que nós possamos dizer: Deus, eu preciso de mais, eu preciso fazer mais, eu preciso alcançar as pessoas, eu preciso pregar o evangelho do Senhor. É assim que encerra este maravilhoso evangelho, o evangelho de João. Com essa palavra, Jesus fez muito mais que não está relatado aqui nos livros. Que nós possamos aprender com essas palavras, com esse evangelho e ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa diferente, mais perto de Jesus, mais perto da luz. Amém? Deus te abençoe. A paz e a graça.